Bom, essa é uma questão de gravitação universal que pede para que a gente julgue como é que funciona a gravidade ou a força gravitacional lá na Estação Espacial Internacional. Primeiro vamos entender como que ela está localizada em relação à Terra. Então, se essa é a Terra tem um raio, vou chamar por enquanto de R. A Estação Espacial Internacional ela está a 400 km da superfície, então ela está a uma altitude de 400 km. Vou chamar essa altitude por enquanto de H. E aqui está a Estação Espacial. Nesse caso, qual seria a força gravitacional exercida sobre ela? A gente consegue calcular a força gravitacional exercida sobre ela usando a lei da gravitação universal, que fala que a força gravitacional é dada pela constante da gravitação universal vezes a massa do planeta que gera esse campo gravitacional, multiplicado pela massa do corpo que está sofrendo a força gravitacional, dividido pela distância ao quadrado, sendo que essa distância é a distância do objeto até o centro do planeta. Ou seja, essa distância, no caso da Estação Espacial Internacional, ela é o raio da Terra mais a sua altitude. Bom, da mesma forma, se a gente tem a força gravitacional, nós conseguimos também achar a aceleração gravitacional, lembrando da segunda lei de Newton. A aceleração gravitacional será a força gravitacional dividido pela massa do objeto que sofre a força. Ou seja, ela vale G vezes a massa do planeta que gera o campo gravitacional dividido por D ao quadrado. Aqui a gente pode reescrever isso como sendo G vezes a massa da Terra dividido pela distância, no entanto a distância é R mais H ao quadrado. Essa questão é uma questão de análise de alternativas, uma vez que a gente vai ter que pegar cada alternativa e ver se elas são verdade ou mentira. Vamos começar pela letra A. A letra A pede para que a gente calcule qual é a aceleração da gravidade a qual os astronautas dentro da estação espacial estão sujeitos. Ou seja, ele quer saber exatamente o valor da gravidade. Mas aí tem um problema. Qual é o problema? Essa gravidade ela está em função de G, ou seja, da constante gravitacional e da massa da Terra. A massa da Terra foi dada, mas G não foi dado. Podemos calcular G sabendo que na superfície da Terra, um ponto qualquer na superfície da Terra tem a gravidade, tem uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas na superfície da Terra, a gravidade vai ser calculada como G vezes a massa da Terra, dividido pela distância do objeto até o centro da Terra, que é exatamente o raio da Terra, ao quadrado. Bom, então substituindo os valores que foram dados tanto do raio da Terra quanto da massa da Terra, conseguimos calcular a constante gravitacional. Então 10 é igual a G vezes a massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24 kg, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. O raio da Terra é 6 vezes 10 a sexta metros elevado ao quadrado. Então, dessa forma, podemos isolar a constante da gravitação universal. 6 vezes 10 a sexta ao quadrado passa para lá multiplicando, dá 6, vezes 6 vezes 10 a sexta ao quadrado é 6 ao quadrado, vezes 10 a sexta ao quadrado, que é 10 a 12, dividido por termo que está multiplicando, ou seja, dividido por 6 vezes 10 a 24. Aqui embaixo eu tenho um 6, que pode cortar com um 6 aqui em cima. 10 vezes 10 a 12, 10 a 13, dividido por 10 a 24, 10 a menos 11. Então isso dá 6 vezes 10 a menos 11. E a gente acha a nossa constante gravitacional. Ou seja, a aceleração gravitacional na Estação Espacial Internacional será G vezes m, só lembrando aqui como que era, né? Dividido pelo raio da Terra mais a altitude ao quadrado. Então isso dá G. G a gente calculou é 6 vezes 10 a menos 11. Vezes a massa da Terra. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24. Dividido por o raio da Terra, que é 6 vezes 10 a sexta. Mais a altitude. Reparem que a altitude foi dada em 400 quilômetros. Quilômetros não é a unidade que a gente está usando. A gente está usando metros. Então lembra que quilômetros são 1000 metros. Então isso dá 400. 1000 metros. 1000 é 10 a terceira. Isso tudo elevado ao quadrado. Então, desenvolvendo um pouquinho, nós temos no numerador 6 vezes 6, 36. 10 a menos 11 com 10 a 24, 10 a 13. E aqui embaixo nós temos 6 vezes 10 a sexta. 400 vezes 10 a terceira pode ser escrito como 0,4 vezes 10 a sexta. E aí, dessa forma, a gente coloca o denominador todos em potências de 10 a sexta. Ou seja, isso aqui dá 36 vezes 10 a 13, dividido por 6,4 vezes 10 a sexta ao quadrado. E essa conta nos dá a gravidade na Estação Espacial Internacional, 8,7 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a letra A já está correta, ela é o gabarito. No entanto, para ficar uma
análise mais completa, vamos julgar as outras alternativas e ver por que elas estão incorretas. Reparem, a letra B fala que os astronautas estão o tempo todo flutuando, uma vez que se encontram em uma região de gravidade nula. No entanto, a nossa conta acabou de provar que a gravidade não é nula, inclusive ela vale um valor bastante alto, quase próximo ao da Terra. A letra C fala que a força da gravidade somente atuaria sobre eles se a Estação Espacial Internacional estivesse dentro da atmosfera da Terra. Também vimos que isso é falso, uma vez que, se existe aceleração da gravidade, a força da gravidade também vai atuar. E a letra D ainda fala que, na Estação Espacial, existe uma força gravitacional atuando, menor que na superfície da Terra, até aí tudo bem, fazendo com que o peso dos astronautas se torne nulo. Aí já não faz o menor sentido, uma vez que o peso é a força gravitacional. Então a resposta, letra A.